coisa que não tem como mudar agora. Esse cabelinho aí. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Coach e hoje vamos compartilhar com vocês alguns princípios para você alcançar seu objetivo com a autodisciplina. Estamos em clima de aquecimento para o desafio da autodisciplina, que é um evento 100% online, gratuito, que irá ocorrer no dia 5 a dia 11 de abril. Se você quiser participar desse evento, clique no link na descrição desse vídeo ou na bio do Vitor Coach, tracinho para baixo. Vamos lá. E logo depois do evento, nós iremos abrir as inscrições para a nova turma dos princípios da autodisciplina. O tema de hoje é os 3 fundamentos para você alcançar o seu objetivo. Quais são os 3 fundamentos para alcançar o seu objetivo? Quais são os 3 fundamentos para você alcançar o objetivo? É interessante a gente já comentar os 3 fundamentos, falar um pouco brevemente sobre cada um dos 3 fundamentos, e depois a gente pode parar e refletir um pouco sobre cada um dos fundamentos. Então vamos lá, os 3 fundamentos para a pessoa poder alcançar o objetivo são clareza, autodisciplina e força de vontade. Tem mais um, tem não? Não, são 3 pilares, são exatamente esses 3 fundamentos. Qual que seria então esse mais um então? Vamos lá. Se fosse 4, qual que seria esse? Mas, igual você falou, não tem mais um, mas poderia ser a prática. Não, mas a prática já é a autodisciplina. Porque normalmente, como é que seria? Se não fosse clareza, autodisciplina e força de vontade. Em outras palavras, seria objetivo, né? Objetivo, ação, né? Ação e motivação, né? Ou eu já vi também clareza, método ou fórmula e alta performance. Eu já vi algo do tipo. Então, sempre, vários métodos têm 3 pilares, e o nosso não é diferente. Né? A clareza, muitos métodos começam pela clareza, inclusive. Né? Quando se fala de métodos de produtividade, muitos deles começam pela clareza. Planejamento, né? Dentro da clareza envolve o planejamento, organização, tudo aquilo. E depois vão para as técnicas realmente, depois vão para as técnicas de produtividade mesmo e tal. Então, a gente chama aqui de fundamentos, tá? Clareza, autodisciplina. Aí tem subtítulos, né? Cada um desses daí tem subtítulos, né? Os 3 tem subtítulos, né? A gente chama de pilares, né? Mas tem os princípios. Tem os princípios que constroem esses fundamentos. Mas a gente chama de fundamentos, mas poderia ser etapas. A gente pode chamar de etapas também, as 3 etapas para alcançar o objetivo. Ou a gente fala para alcançar o objetivo, mas são os 3 fundamentos. Mas são os 3 fundamentos do princípio da autodisciplina também. Os 3 fundamentos da autodisciplina. Mas aqui a gente fala como alcançar o objetivo, que é o que a gente ensina, né? A gente está focado no resultado final para aquela pessoa. E aí a gente fala os 3 fundamentos para alcançar o objetivo. Né? Objetivo, né? Clareza, autodisciplina e força de vontade. Basicamente, o que a gente ensina é o destino, o veículo e o combustível. Ou seja, o objetivo que você quer atingir, a ação, né? Ação, consistência e logo depois a motivação. A motivação e a estabilidade emocional para o objetivo.
né? Imagina só se fosse só Imagina só se fosse só o primeiro destino, não tivesse ação, né? Como é que ficaria se fosse só objetivo e não tivesse autodisciplina? A pessoa só teria clareza do que quer, mas pronto e acabou, entendeu? Ou a mesma coisa, tem muita autodisciplina, mas não sabe o que quer. Também não daria certo. E a força de vontade para quê? Para algo, né? No caso, uma clareza. Então, os 3 fundamentos são esses: clareza, autodisciplina e força de vontade. Fale um pouco sobre o primeiro fundamento, Fale um pouco sobre o primeiro fundamento. que é a clareza. Clareza é quando você sabe o que você quer, né? É quando está bem claro na sua mente que você quer alcançar o objetivo. Como é que é? Que o terceiro aí caiu? Pode falar, pode continuar. Clareza é quando você está bem, você sabe o que você quer, entendeu? Você sabe qual é o seu objetivo. Exatamente. Clareza é você saber exatamente, detalhadamente, aonde você quer chegar. Né? Exatamente, detalhadamente, onde você quer chegar. Para isso existem princípios, né? São 4 princípios que constroem a clareza, que vão fazer você ter clareza do que você quer, né? Que vão fazer você ter mais autoconhecimento do que você quer, mais autoconsciência do que você quer. E esses 4 princípios são: princípio 1, tenha um objetivo. Princípio 2, tenha uma meta. Princípio 3, tenha um conhecimento específico. E princípio 4, tenha um plano. Então, construindo esses 4 princípios, né, detalhadamente, a gente ensina isso, né, como construir cada princípio, cada etapa dos princípios. Para falar de cada um dos princípios, cara, demoraria mais um podcast inteiro de 1 hora para poder falar sobre cada um dos princípios, né? O que é, a importância deles, etapa A, etapa B e tal, passo a passo. Então, definindo o objetivo, depois a pessoa vai querer definir a meta para alcançar aquele objetivo. Logo depois a pessoa vai buscar um conhecimento específico, ou seja, um conhecimento voltado para que ela possa alcançar aquele objetivo. E depois ela vai organizar essas ações desse conhecimento específico em um plano para alcançar aquele objetivo. Pulando alguma das etapas, cara, se torna difícil da pessoa alcançar o resultado, entende? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa só tem um objetivo. Ela tem um objetivo, mas não está claro ainda quais ações tomar, ela não tem um plano, ela não tem uma meta, então fica difícil. Agora, se ela tem uma meta, ela vai precisar do objetivo. A meta é a especificação do objetivo, a data para alcançar aquele objetivo. Só que se eu não tenho um objetivo, como é que eu vou especificar o objetivo? Então se torna relevante ela construir o princípio 1 primeiro, depois o princípio 2. Depois ela vai para o conhecimento específico. Aí o conhecimento específico é procurar por algum livro que esteja voltado para o meu objetivo que eu quero atingir. Né? Eu quero ter liberdade financeira, que é o meu objetivo. Aí eu estou lendo um livro sobre como eu passar no concurso público, como é que eu vou alcançar aquele objetivo? Então você pega e você estuda sobre aquele livro, aquele conhecimento, adquire aquele conhecimento e depois
você anota no plano as ações para alcançar aquele objetivo. Aí em um plano, você coloca o seu objetivo, a sua meta, o conhecimento específico. E aí você saberá quais ações tomar para alcançar aquele objetivo, aquele resultado específico. Então, assim, eu acredito que não falta nenhuma etapa, não. Né? Eu sempre procuro, cara, refletir um pouco sobre a forma que é construído o clareza, para saber se poderia colocar mais um princípio, ou se tá bom só esses, ou se poderia tirar algum, e eu vejo que não teria como não. Não falta nada, pelo menos nessa etapa, né, da clareza, não falta nada. Não falta nada, então não precisa mais de adicionar. Não falta nada e não sobra nada, basicamente. Então vamos... E se você parar para pensar, cara, para tudo, eu acho que as pessoas elas vão buscar clareza. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Para tudo as pessoas vão buscar clareza. Né? Por exemplo, a pessoa chega num psicólogo. O psicólogo quer saber o que está acontecendo com o paciente. Porque aí ele vai saber a melhor forma de conduzir aquele paciente. E no caso ele vai ter em mente o quê? Um objetivo. Porque aí o paciente fala o que ele está sentindo, como ele se sente, as emoções dele e tal. E aí tem uma forma do psicólogo conduzir ele da melhor forma possível. Né? Porque imagina que ele está com uma depressão com uma ferramenta que não é de depressão. Ou ansiedade, ou toque, ou algum outro problema. Então, o paciente, ele traz essas informações para o psicólogo, para o analista, e ele tem que refletir. Mas ele tem em mente um objetivo, que é resolver aquele problema específico do paciente. Para que ele tenha pelo menos um pouco de qualidade de vida e tal. E às vezes ele tem uma meta. Em tantos dias, né? Dependendo do caso, da situação, para resolver aquele problema do paciente. Ele tem um conhecimento específico, porque a psicóloga estuda bastante, né? E provavelmente ele tem um plano, que é onde ele organiza as informações que ele tem daquele paciente. Né? Muitos deles fazem anotações durante a consulta. Então, isso acontece com psicólogo, isso acontece com médico, isso acontece com engenheiro. Então, qualquer profissão que você vai olhar, você vai analisar, a pessoa vai ter clareza. Vai ter que ter clareza. Né? Então, às vezes, a ação ela se torna o objetivo, ou às vezes a ação é só ação mesmo para alcançar um objetivo. Eu vou dar um exemplo. O seu objetivo pode ser falar inglês. Falar inglês é um objetivo que você quer atingir. Esse é o seu objetivo, falar inglês. E a ação é estudar e tal, aquela coisa toda. Ou às vezes, cara, o seu objetivo é morar fora. Só que morar fora sem saber inglês é complicado. Então, uma das ações para você tomar, você que quer morar fora, era aprender inglês. Então, isso faz parte da ação. Então, todo esse método que a gente vai ensinar, que eu vou ensinar dentro do desafio da autodisciplina, vai ser tudo um plano completamente estratégico. Tudo que eu ensino é extremamente estratégico para a pessoa poder alcançar o objetivo e o resultado. Então não pode, em hipótese alguma, cara, pular a etapa. Clareza primeiro. Você vai falar sobre os subtítulos? Como é que é? Não pode pular para o outro fundamento.
Como é que é? Pode pular para o outro fundamento? Como é que é? Repete de novo que eu não compreendi o que você disse. Pode pular para o outro fundamento? Ou você vai falar mais sobre Pular? clareza? Não, cara, eu acredito que é isso. Que isso é tudo. Ficou claro para você? É. Fale um pouco sobre o segundo fundamento, então. O segundo fundamento, cara, é a autodisciplina. Eu acho que é importante deixar claro, antes de falar da autodisciplina, que isso a gente chama de pilares. Esses são pilares que constroem que fazem com que a pessoa alcance o objetivo dela. Né? E o que é um pilar ou pilares? Pilar é uma referência que eu pego de construção. Né? Pilar É isso. é o meu vizinho que provavelmente está quebrando aqui o apartamento inteiro. Vocês me desculpem se o barulho estiver muito alto, eu aumento minha voz aqui. Mas aí, cara, é... o pilar está relacionado com construção. Né? Normalmente uma casa, ela tem o quê? Pilares que seguram essa casa. E normalmente esses pilares estão na horizontal, ou seja, eles estão para cima para segurar aquela casa. E para segurar o seu objetivo é a mesma coisa, tem pilares que sustentam o seu objetivo. O primeiro pilar eu falei, o primeiro fundamento é clareza. Agora vamos para o segundo. E o segundo, cara, é a autodisciplina. A autodisciplina é você E fazer o que tem quantos subtítulos nessa autodisciplina? tem 7 princípios. Você Tem quer falar sete. sobre um deles? A gente pode comentar, né? A gente tem um tempinho aqui, ainda bastante tempo para poder falar. No princípio da clareza, a pessoa vai precisar construir 4 princípios. Agora, na autodisciplina, a pessoa vai precisar construir 7 princípios. Aí vem a pergunta, mas Vitor, por que a autodisciplina tem mais princípios e aquela coisa toda? Olha, porque na autodisciplina, ela é a ferramenta. Né? Ela é a ferramenta. Só que sem clareza não tem como utilizar essa ferramenta. A clareza é como se fosse um aquecimento para o terreno, cara. Né? É um aquecimento para poder construir ela. Né? Ela é como, vamos imaginar que a gente vai construir uma casa. Né? Você chega lá e constrói a casa e pronto? Não. Você vai olhar o terreno, você vai analisar o terreno, você vai furar os buracos para, né, para poder programar realizar a Fazer a casa ali. base? Preparar toda a base, toda a estrutura para construir a casa. E aí, depois que a base está bem forte, bem firme, aí constrói as paredes e aquela coisa toda da casa. Né? Aí depois que a gente vai olhar se a casa vai ter janela, o tipo de janela que a casa vai ter, o tipo de porta. Planejado antes. Os... Antes mesmo de fazer a Não, base, já é planejado, né? sim, mas eu trago primeiro essa clareza. Inclusive, dentro do princípio da autodisciplina, eu falo eu falo dos 3 pilares no módulo 2. E depois que eu vou falando em cada módulo, eu vou aprofundando o pilar. Porque se eu trouxer como construir cada pilar, a pessoa às vezes não vai entender nada, cara. Entendeu? Para que eu vou construir clareza? Eu trago consciência, ó, clareza, autodisciplina e força de vontade. Então, a autodisciplina, ela tem 7 princípios. E quais são esses princípios? Vamos lá. O princípio 5 é tenha consistência, que é o ato da pessoa ter consistência. Né? O princípio 6 é comece aos poucos.
O princípio 7. O princípio 7 é: defina um horário. O princípio 8. O princípio 8 é: tenha foco. O princípio 9 é: tenha um ambiente de ouro. O princípio 10 é: defina o tempo. E o princípio 11 é o círculo das 5 pessoas. Construindo esses 7 princípios, a gente ensina detalhadamente como construir esses princípios. E, aliás, né, o Alex Toledo, foi feito um episódio para cada um desses princípios. Só não foi feito para esses 7. No caso da clareza, foi feito para todos os princípios. Objetivo, meta, conhecimento e plano. Sim, foi feito para todos na clareza. Só procurar aqui no podcast sobre clareza, foi feito todos os princípios. Da autodisciplina, não. Da autodisciplina foi feito para o foco. Inclusive saiu a gravação recentemente. Foi feito para o princípio 7, tem um horário, também saiu. Para o princípio 5, consistência, também saiu. O círculo das 5 pessoas também saiu, um episódio sobre isso. Só sobre tempo e sobre ambiente que não saiu. Em breve a gente vai se programar aí para poder fazer para vocês como está indo. Saiu. Como é que é? O ambiente de ouro acho que saiu. Então, depois você dá uma olhada aí se saiu, você que está nos assistindo. Vai lá na playlist do podcast Autodisciplina no canal Vitor Coach no YouTube. Se não tiver saído ainda, ou vai sair ou a gente vai gravar. Em ambas as partes você vai ter o episódio aí, se Deus quiser. Mas aí você constrói esses 7 princípios. E esses 7 princípios, eles funcionam, cara, para tudo que a pessoa quiser implementar? Sim. Né? Até se a pessoa quiser mudar o hábito de comer arroz. Arroz. Né? Quer diminuir o arroz, quer diminuir o carboidrato, tem como? Tem. Os princípios podem ser utilizados para comer arroz ou para evitar comer arroz. Olha que louco, olha que interessante. Para fazer exercício físico, sim. Qualquer ação que você tenha que tomar, se você colocar essa ação dentro desses princípios, desses 7 princípios, no módulo da autodisciplina, você vai conseguir construir a autodisciplina. Para ir direcionado para essa clareza, para esse objetivo que você quer atingir. Só que você percebe que se você não ia saber qual a ação que você vai colocar em prática se você não tiver clareza. Então uma etapa facilita a outra. Tá certo? Vamos para o próximo fundamento, que é o terceiro fundamento. Qual é o terceiro fundamento? Vamos ver se você está ligado. Força de vontade. Exato. Você se considera uma pessoa que tem muita força de vontade? Eu tenho força de vontade. Ótimo, ó, fico feliz de ouvir isso. Muito feliz. Mas você sabe para que serve a força de vontade? Motivação? Motivação. Só que, cara, muitos estudos mostram que a força de vontade ela é como um músculo. E o músculo, o que acontece com o músculo? Ele cansa, né? Chega uma hora que ele cansa e que ele não aguenta mais o exercício. Inclusive, quem já fez 20 ou 30 flexões de uma vez sabe do que eu estou falando, entendeu? Sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a força de vontade ela é um músculo. E como um músculo, ela cansa. A energia dela não é eterna. A energia acaba. Né? E isso acontece. A força de vontade, ela está muito relacionada, cara, com autocontrole. A pessoa que tem mais autocontrole. Por que que a força de vontade está voltada para autocontrole? Para a pessoa saber dizer não para certas coisas. Trocar uma coisa pela outra. Isso
está voltado para a força de vontade. Tem um estudo científico, cara, que mostra o seguinte. O estudo foi feito da seguinte forma. Eles pegavam duas crianças e levavam essas crianças para uma sala. E, lógico, sem as crianças saber que era um estudo científico e tal, né? Porque senão a criança não ia facilitar. Aí levava as duas crianças para uma sala e aí ali naquela sala o pesquisador falava: crianças, olha, tá aqui um prato para você. Nesse prato tem um marshmallow. Dava um marshmallow para uma criança e um marshmallow para outra em um prato. E os marshmallows ficavam na frente da criança. Aí o pesquisador falava: olha, se vocês esperarem até eu voltar, quando eu voltar, se vocês não tiverem comido marshmallow, vocês irão ganhar outro marshmallow. E aí, teve uma criança que comeu o marshmallow e teve a outra que não comeu o marshmallow. A criança que comeu o marshmallow, eles levaram em consideração que essa criança iria crescer sendo um adulto, sendo uma pessoa que não tem tanto autocontrole, não tem tanta força de vontade. Ou seja, ela desiste das coisas mais fácil, mais rápido, ela deixa de fazer determinada coisa mais fácil. Agora, a criança que esperou para ganhar o outro marshmallow e não comeu o primeiro, essa criança ela tem mais autocontrole, mais força de vontade. Quantas crianças que foram? Foram só duas crianças? Foram só duas Ou teve crianças. só duas crianças? Foram só duas crianças, mas eles rodaram esse estudo com provavelmente outras crianças também, né, para intensificar a pesquisa, né? Mas levou-se em consideração, claro, fizeram testes provavelmente com mais crianças, né, para rodar mais a pesquisa, para a pesquisa ficar mais científica ainda, né, cara? Mas para Mas as potencializar. crianças estavam juntas? Elas ficaram juntas na mesma sala. As crianças ficaram juntas literalmente na mesma sala. E aí, cara, chegou-se a essa conclusão, né? Tem pessoas, e se analisar, tem pessoas que não têm tanta força de vontade e tem outras que têm muita força de vontade. Consegue resistir até o final. Então, assim, a força de vontade, ela é o terceiro pilar. Ela é o terceiro pilar porque ela é o combustível, ela é a motivação, ela é o seu autocontrole, ela é a sua performance, a sua energia. É aqui que muita coisa você precisa para sua vida, né? Então, assim, a pessoa, ela tem clareza, ela tem autodisciplina, só que vai chegar uma hora que ela vai estar desmotivada. Vai chegar uma hora que ela não vai ter tanta força, tanta vontade para fazer determinada coisa. Aí que entra a força de vontade. Para segurar essa pessoa e falar, cara, vamos lá. E aí, cara, entra os subtítulos que você adora, que no caso são os princípios. 6 princípios para você construir autodisciplina. Que é o princípio 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 6 princípios. O princípio 12 é: faça primeiro o que é mais importante. O princípio 13 é: tenha qualidade de sono. O princípio 14 é: pratique a meditação. O princípio 15 é: pratique exercícios físicos. O princípio 16 é: acompanhe o seu progresso. E o princípio 17 é: se recompense. Aplicando esses princípios, você vai conseguir construir força de vontade. Foi feito episódio sobre força de vontade, né, cara? O princípio 12, faça primeiro o que é mais importante, foi feito um episódio do podcast Autodisciplina. Princípio 13, qualidade de sono, sim. Inclusive, acabou de sair a gravação hoje. Hoje saiu a gravação desse episódio. Vai lá. É quase 1 hora de conteúdo para você sobre sono. Então vai lá e assiste. Foi muito bom, a gente conversou bastante sobre sono. Meditação também foi feito, mas em breve vai sair a gravação. Exercício físico ainda não, acompanha o progresso também não. Mas enfim, vai lá e assiste, devora todos os episódios lá que a gente fez com muito carinho para vocês. Então assim, cara, essas são as etapas, esses são os pilares para a pessoa poder alcançar o objetivo dela. Clareza, autodisciplina, força de vontade. Então, como construir os 3 fundamentos na prática?
Cara, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como construir os 3 fundamentos na prática. Por quê? Porque a gente está em clima de aquecimento para o desafio da autodisciplina. E aí, cara, durante essa semana e a semana que vem, nós estaremos compartilhando aqui vários episódios aqui de aquecimento do podcast, onde nós estaremos abordando sobre esses princípios, sobre esses pilares. Então, provavelmente amanhã ou depois de amanhã a gente entrará em detalhes sobre cada um desses pilares. Eu acredito que amanhã a gente vai falar sobre clareza. Então a gente vai falar sobre forma prática de você construir clareza. Depois, provavelmente, autodisciplina e depois força de vontade. Então, terá episódios para cada um desses temas. Então, a gente só pede que a pessoa fique ligada aqui no Instagram ou nas nossas mídias sociais para poder receber todo o conteúdo. Então, você tem algo mais a falar? Não, cara, é isso mesmo. Só peço à pessoa que construa clareza, depois autodisciplina, depois força de vontade. Então, esse foi mais um podcast, gente. Eu vou deixar um convite para você participar no dia 5, às 11 de abril. Eu vou participar do Desafio da Autodisciplina, que é um evento 100% online, gratuito, onde você irá aprender exata metodologia para você construir sua autodisciplina para você alcançar os seus objetivos. Se esse podcast foi útil para você, o link vai estar na descrição, para quem quiser participar, ou na bio do Instagram Vitor Coach. E quem gostou desse podcast, dá um like aí e se inscreva no canal. Comente aí, dá uns comentários aí. E, pessoal, se você quiser acompanhar nós estamos todo dia gravando 2 podcasts agora. Todo dia nós vamos... Se você quiser acompanhar nós, é só seguir o Instagram do Vitor Coach. Que é Vitor Coach _vertical, Então, acompanhe aí os nossos podcasts. É um modo também de... Você também participa do evento aí, que é Desafio da Autodisciplina. É um evento 100% online, Você que não quer gastar dinheiro, acompanhe nossos conteúdos gratuitos. E é isso aí por hoje. Te vejo no próximo episódio. E até o próximo episódio.